Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de falar de Campeonato Brasileiro que está pegando fogo de novo com os recentes tropeços do Corinthians. Tem time aí que está animadíssimo para, quem sabe, sapecar essa liderança aí no próximo fim de semana. Mas tem jogo ainda, hein? Hoje tem Palmeiras e Cruzeiro, jogo importantíssimo para as pretensões do Palmeiras, que se a vitória se confirmar, o Palmeiras chega dependendo só dele mesmo no clássico contra o Corinthians para assumir a liderança do Brasileirão. Caso tropece, os corintianos vão agradecer muito, porque o Corinthians está numa fase muito ruim, torcida criticando demais, até o Carille, que até ontem era idolatrado por imprensa e torcedores, hoje já está sendo questionado, então a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso programa Dona da Bola. Lembrando que nós estamos aqui através do canal 7 da NET e mais tarde também no canal do YouTube, que é o A Dona da Bola com Juliana Araújo, e agora ao vivo pelo meu Facebook, Juliana Araújo. E antes de começar a falar aqui do que aconteceu de melhor nessa semana do futebol, eu vou apresentar o meu convidado de hoje, mais uma vez, o meu amigo Rafa. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Ju. Bom dia para você. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui contigo. É isso aí. A gente vai falar bastante hoje do que aconteceu aí no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Mas primeiro, a gente vai começar falando de um time que não está nem aí mais para o Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio que venceu muito bem o Barcelona do Equador lá no Equador por 3-0, partidaça do Luan. Aí a gente está vendo os melhores momentos, os melhores lances do jogo. O Grêmio veio com tudo. E teve também uma defesaça do Marcelo Groi, que daqui a pouco a gente vai mostrar aí. Foi uma das mais bonitas dos últimos tempos, uma das mais difíceis. Marcelo Groi ajudando o Grêmio a conseguir essa... Praticamente já está na final, né, Rafael? Já podemos dizer que o Grêmio está na final? Com certeza, Ju. Acho que já está sacramentado. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da euforia, né? Acho que o futebol já demonstrou que o salto alto, a questão da euforia não colabora muito. Porém, uma vantagem muito grande, né? 3-0 na casa do adversário. O Grêmio, certeza que a torcida vai lotar a sua arena lá no Rio Grande do Sul. Então eu tenho certeza absoluta que, para mim, o Grêmio já está na final, já tem que começar a pensar no próximo adversário. É óbvio que o Renato Gaúcho não vai falar isso, os jogadores também não. Só que, para mim, foi uma grande surpresa a forma que o Grêmio jogou, viu, Ju? Acho que não vinha jogando bem. Voltou ao bom futebol num momento exato, viu? E aí a gente viu agora há pouco o primeiro gol, que foi do Luan, partidaça do Luan. Que jogo muito, fez o Luan. Segundo gol também, gols bonitos, né? Do eu acho que o segundo gol do Grêmio, o goleiro aceitou, né? Acho que ele armou muito mal a barreira. Parece Michel, que deixou, né? Parece que o Michel falou deixou muito aberta ali a barreira, e aí o Edilson acabou acertando um belo chute. Edilson, exatamente. O Edilson acabou acertando um belo chute, né? Fazendo o segundo gol do Grêmio. E já jogando balde de água fria na torcida, né? Agora, já a gente vai ver a defesa do Groi, pelo amor de Deus. Nossa, que defesa, uma defesaça, né? Uma defesaça. Foi importantíssima, estava 2-0 já, só que um 2-1 podia pôr fogo na partida, Com certeza, né? E a pressão, a torcida também já ia se inflamar. Mais de 50 mil pessoas lá no estádio da equipe do Barcelona, né? Então, sim, para mim foi um dos grandes momentos do campeonato. Uma rápida comparação, Ju, algumas defesas que acabaram dando títulos, né? Quando o Corinthians foi campeão, aquela defesa do Cássio contra o Diego Souza, a defesa do Vitor contra o Tijuana, né, naquela cobrança de pênalti fatídica, ou seja, tudo se encaminha aí para que o Grêmio seja aí o campeão da Libertadores, né? E é legal, mais um clube brasileiro ganhando, porque os argentinos já tem demais, né? E ainda tem 2 argentinos na disputa, né? A outra partida é entre River e Lanús. O River venceu a primeira partida por 1-0, mas ainda está tudo em aberto. Aquela defesa do Groi agora, né? É incrível, ele pula com as mãos abertas e... Você acha, Rafa, que nessa hora o goleiro vai mesmo com a intenção, eu vou defender, ou é mais no reflexo, no Ju, você perceber, na hora que ele estica o braço, ele meio que fecha o punho. Acho que para dar mais sustentação na mão, você percebeu a imagem focada do lance, a hora que ele percebe, acho que a bola vai chegar nele, ele meio que fecha o punho, acho para a mão ficar mais firme. Eu acho que ele foi na intenção foi com segurança mesmo. Com segurança, né? Tem muita gente falando, chutou em cima do goleiro. Mas, não é qualquer um que fazer essa defesa, não. Você tem que ver a velocidade que chutou em cima do goleiro. Né? Foi puro reflexo, né? Agora o gol do Luan, né? Mais um, né? Segundo gol do Luan. E saiu daqui de Rio Preto, né? Luan, que é de São José do Rio Preto, exatamente. Inclusive, eu estudei com ele, João. Olha estudei que bacana, nosso comentarista Rafael. Tomava muita caneta dele. Sério? Demais. Como é que era o Luan? Que Rio Preto era um cara tranquilo? Não.
Eu ouvi dizer que ele era meio bad boy, é verdade? Muito bad boy. Olha só. Muito, não vamos entrar em polêmica, deixa quieto. Deixa quieto, o importante é que agora... que ele tá brilhando, Exatamente. fazendo gol. O importante é hoje, que ele Isso. tá com moral com o Tite, Tá. vem sendo convocado para a seleção. E eu acredito que o Grêmio, sendo campeão da Libertadores, eu acho que o Luan tá na Copa, viu? Eu acho que ele Muito já tá na difícil. Copa pela Olimpíada que fez, viu, Ju? Ele fez uma Olimpíada muito bacana. Quando ele entrou, quando o Brasil estava naquela fase de não vencer, ele entrou, ele deu um toque diferente no time. Eu acho que o Luan tem totais condições. Para mim, ele já tá na Copa. E é muito legal, né? Alguém daqui da nossa cidade, né? Tá brilhando. Sucesso pro Luan, que independente de qualquer coisa, agora ele tem a cabeça no lugar. Ele é Com jogador certeza. de seleção brasileira, destaque do Grêmio. O Grêmio tá aí com tudo para conquistar essa Libertadores. Eu tô confiando no Grêmio, viu? Mas tem outros adversários do outro lado, é muito O difícil. River Plate, né? Tanto o Lanús quanto o River Plate, não precisa nem falar a história do River Plate na Libertadores, né? E o detalhe, se for contra o River Plate, a final é no estádio do Grêmio. Se for contra o Lanús, o jogo final na Argentina. Isso aí, o Grêmio, ontem o Grêmio só empatou o seu jogo no Campeonato Brasileiro, mas e daí, né? De certo, o Grêmio tá ligando para isso, classificadíssimo na Libertadores, já abandonou o Brasileiro, tá só aí cumprindo tabela, por isso até é importante o título, né? Porque se não ganhar, vai ficar aquele gostinho meio amargo, né? Vai. Torcedor gremista. E se o Grêmio for campeão, Renato Gaúcho tem que ter a estátua mesmo, que ele tanto Tem. fala, viu? Ele merece, Ele merece já a falou que o estátua. Corinthians ia despencar, hein? E acertou, né? Tá acertando. Mas é isso aí, então o Grêmio praticamente classificado na Libertadores da América. Libertadores é isso. Agora então vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Vamos começar falando então do clássico. Primeiro clássico aqui, o Rafael muito feliz com a vitória do Tricolor sobre o Santos. 2-1 e para mim, dos últimos jogos do São Paulo, foi a melhor partida que o São Paulo fez. Essa contra o Santos, vamos ver os lances dessa vitória de 2-1. E destaque mais uma vez para Hernanes, que deu 2 assistências, jogou demais. E para os autores dos gols, o Cueva, né? E o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. 2 golaços também, Realmente eu acho que um dos principais fatores dessa recuperação de São Paulo é a chegada do Hernanes. Ele é diferenciado, ele joga muito bem, diferenciado. Os passes que ele acaba dando ali, encontrando os jogadores, deixando os jogadores na cara do gol. E assim, teve um lance também do Petros, que ele conseguiu colocar a bola no meio de 3 defensores do Santos, incrível, né? Esse aí é o primeiro gol, o Marcos Guilherme também, muita tranquilidade na frente do Vanderlei, né? Acabou fazendo o primeiro gol. E o detalhe do São Paulo, que eu percebi, tanto no jogo do Flamengo, quanto nesse jogo do Santos, é que o São Paulo ele é muito enfático no primeiro tempo, um time que pressiona a saída de bola, marca, corre bastante, dá carrinho, e no segundo tempo o time tem se cansado um pouco. E o que vinha acontecendo antes era o quê? No segundo tempo o time estava sofrendo gols, e dessa vez não está sofrendo gols, né? Então, ou seja, o detalhe, o bacana disso de São Paulo é que o time está conseguindo manter, né, o porte físico no segundo tempo e não sofrendo gols, que é o mais importante. E a famosa pose de quebrada, mais uma vez. Virou febre, né? Na comemoração dos jogadores, o Cueva também a fez. E olha, foi um jogo de golaços. O gol do Santos também, que a gente vai ver daqui a pouco. Golaço. Foi um golaço também do Alisson. O Santos, agora falando um pouquinho do Santos, o São Paulo, não tenho que questionar, melhorou muito seu futebol, principalmente com a chegada do Hernanes. O detalhe do Hernanes aqui, Jô, você pegar, ele dá o passe de primeira e já quebra toda a defesa do Santos. Qualquer jogador ia pensar, querer dominar, ele já dá o passe de primeira, quebra todo mundo ali. Acredito que o São Paulo não caia mais, porque está bem, está numa crescente. Ontem também teve a sorte, digamos assim, que na rodada os times se enfrentaram. Os que estão atrás de São Paulo, um matou o outro, né, vamos dizer assim. Muitos empates da Chapecoense, do Sport. Não, o Sport perdeu para o Curitiba. Perdeu para o Curitiba, isso. Que era confronto direto de zona de abaixamento também. O São Paulo, acredito que não caia mais, tá jogando bem, está evoluindo. Agora o Santos, quem caiu muito desde a eliminação na Libertadores, também para o Barcelona, igual o Palmeiras, foi o Santos. O Santos ontem, para você ter uma ideia, o Santos fez 2-1, nesse golaço do Alisson. Quer dizer, teve todo o segundo tempo para empatar, para ir para cima de São Paulo. Não fez, né? Mas só finalizou uma vez em todo o segundo tempo o Santos. O que está acontecendo com esse Santos, Rafael? Olha, o Santos, ele caiu muito de produção, né? Eu acho que, sinceramente, é complicado de entender por quê. O Santos, desde o começo do campeonato, ele veio oscilando um pouco, mas sempre ali na parte do meio para cima da tabela.
Mas eu acredito também que é um pouco cansaço. O elenco do Santos não é um elenco muito grande, não é um elenco muito forte, né? Ou seja, acho que um pouco também do cansaço. O Santos tem demonstrado essa queda, ainda está entre os primeiros colocados. O Levi Coupe saiu, acho que o Elano, né, que é auxiliar técnico, vai assumir até o final do campeonato. Os interinos estão dominando, né, os paulistas, tirando São Paulo. E pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê certo, pode ser que o Elano consiga aí uma sequência legal, por ser há pouco tempo ainda ter saído desse meio, conhece a linguagem dos jogadores, né? E você sabe como que é jogador, né? Quando eles querem jogar, eles jogam, quando não quer, não joga. Por exemplo, o Valentim, em 3 jogos, ele levou o Palmeiras de um ano perdido para uma possibilidade de ser campeão brasileiro. Realmente, né? E assim, o mesmo time, praticamente, né? Com algumas mudanças. E é um cara que entende muito, né? O Elano teve esse estágio aí, aquela coisa toda. Eu acredito que o Santos, eu não vejo tanta diferença. Eu acho que o problema do futebol brasileiro é esse, né? Sempre a culpa é do treinador, sempre é o treinador que é o culpado. Se o time vai bem, o treinador é legal. Se vai mal, culpa do treinador. Só que é mais fácil mandar um embora do que 3, 4, né? E vai muito do psicológico também. Às vezes não é nem porque o treinador não é bom. Às vezes é o jogador, não sei, que não se sente à vontade. Por exemplo, a gente viu um exemplo clássico. O Borja, depois que o Cuca saiu do Palmeiras, o futebol dele melhorou demais. Ele tá com uma outra garra, uma outra vontade. A gente sabia que o Cuca mantinha ele no banco. E o Cuca, o problema do Cuca, eu acho que eu vejo o Cuca um pouco parecido com o Leão. Ele quer se aparecer um pouco mais que os jogadores. O problema é esse, né? O Leão já teve diversos problemas. O Cuca afastou o Felipe Melo até hoje, ninguém sabe o porquê que ele afastou o Felipe Melo. Se foi por aquele áudio, se foi por brigas, né? Ninguém sabe o porquê que ele afastou o Felipe Melo, né? E aí não escalava o Keno, aí o Valentim chegou. Na minha opinião, não sou palmeirense, mas assim, pelo bem do futebol, pelo bem do Palmeiras, eu acho que o Valentim tinha que ser efetivado, já passou da hora de ser efetivado. Eu acho que o Palmeiras não deve cometer a mesma besteira que cometeu com o Jorginho anos atrás. Exatamente. Palmeiras liderava, o Muricy entrou, o time perdeu o título. Numa situação muito parecida com essa, né? Essa de hoje do Campeonato Brasileiro. Naquela época, um interino acabou assumindo, né? A equipe do Flamengo, se não me engano. Acho que era o Jaime. Exatamente. Jaime e aí o Palmeiras acabou caindo de produção. E realmente, se foi um grande erro do Palmeiras, que também, na minha opinião, outro erro que teve foi ter trazido o Eduardo Batista quando podia ter mantido o Valentim, que estava acostumado. É o que eu costumo falar. Quando o Eduardo Batista saiu, o Valentim já tinha que ter sido efetivado. Exatamente. Não tinha que ter voltado o Cuca. Ou antes mesmo do Batista até, né, na minha opinião. Porque o Eduardo Batista também não foi bem, veio o Cuca também, que foi campeão brasileiro em 2016, também não resolveu nada. E agora o Valentim aí, que poucos imaginavam ver como técnico do Palmeiras nessa reta final, tá aí com possibilidade de ser campeão. E é um cara que tem demonstrado alguma coisa diferente, mexeu na escalação, ele entrou, mudou o padrão de jogo do time. É um time diferenciado, a equipe do Palmeiras, é um time que dá gosto de ver jogar. Aquele time ofensivo, que vai para cima do adversário. Ou seja, o Palmeiras tem tudo para ser campeão, né? Antes, há 3 rodadas atrás, eu acho que o pessoal achava uma utopia o Palmeiras ser campeão. Hoje pois não. É totalmente possível, só depende dele. Dele, e isso se dá muito também à queda de rendimento do Corinthians, que a gente vai falar agora. A gente está falando de Eduardo Batista. O Batista, que hoje está novamente na Ponte Preta, venceu em Campinas o Corinthians. Grande vitória da Ponte, 1-0 aos 39 do primeiro tempo. A Ponte segurou bem durante toda a partida. E destaque para o goleiro Aranha, que foi sensacional muito no jogo de ontem. Já tem muita gente brincando que foi porque o Aranha passou pelo Palmeiras. Brincadeirinhas, né? Só sei que, olha, não só o Aranha, os goleiros na rodada de ontem foram perfeitos, mas o Aranha se destacou nessa partida. Jogou demais, o Aranha. Ele salvou o empate do Corinthians na partida. Não, o Aranha foi, para mim, o melhor jogador em campo, não digo nem da Ponte, o melhor jogador em campo. Ele fez uma defesa ali que a gente vai ver daqui a pouco, com cabeçada ali do jogador corintiano, que eu não me lembro o nome, ele quase em cima da linha, né? E a Ponte, eu sinceramente não entendo porque que a Ponte está nessa fase. A Ponte tem um time bacana. Tem um bom time, um time muito bem montado. Aliás, cheio de ex-corintianos a Ponte. O Emerson Sheik, o Luca, que está emprestado. O Iago. Tem o lateral Danilo, destacando ele, não foi do Corinthians não, mas é um jogador ali, uma revelação, o Danilo. Jogador que bate pênalti muito bem, raramente você vê ele errar pênalti, né? Bate muito bem pênalti, tem um apoio no ataque muito bacana, sempre chegando ali ofensivo. E a Ponte ontem que você falou é realmente isso, fez um gol e se segurou lá atrás e chutão para frente. O Corinthians
Ontem, por incrível que pareça, jogou bem ontem. Jogou bem. Alguns jogos atrás o time não vinha produzindo, não chutava para gol, não fazia por merecer a vitória. Com Ontem jogou bem. Por exemplo, o Jadson continuou muito mal para mim. O Guilherme Arana, que vinha sendo um destaque do Corinthians, está jogando mal nas últimas partidas. Tá. Foi até cogitado para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Mas no contexto geral do jogo, eu concordo que o Corinthians, foi bem. Podia ter empatado, mas o Aranha salvou. É aquele detalhe, né? O Corinthians não vinha jogando bem. Ontem jogou bem, porém o Aranha estava inspiradíssimo, né? Tava numa tarde muito inspirada, fazendo defesas espetaculares, incrível, realmente. Foi um dos melhores jogos ali do Aranha nesse campeonato, se não o melhor, né? Mas eu acho que a Ponte mereceu também pela entrega, pela garra do time. O Eduardo Batista, né? O pessoal falando aí que a torcida do Palmeiras nunca criticou ele, né? Jamais criticou o Eduardo Batista. Hoje estamos amando o Batista. Hoje todo mundo tá amando o Batista, né? Então, inclusive você, né? Mas vou deixar isso pra lá. Ele armou o time muito bem, né? Montou um time muito bem contra o Corinthians aí, e o detalhe foi esse, né? Um golaço do Luca, hein, de cabeça. E detalhe, o Arana falhou, né? Pra mim, o Arana falhou. Ele que tava na cobertura ali, pode ver que o Luca entra sozinho, né? Mas olha aí, mais uma outra defesaça do Aranha, né? Depois acabou fazendo falta na trave. O Casinha entrou no segundo tempo, também teve uma grande oportunidade, outra defesaça do Aranha. E o Aranha foi incrível e curioso, e que eu já admiro, eu gosto muito do goleiro Aranha. Eu também concordo, gostei de uma declaração que ele deu ontem, que o repórter perguntou para ele no fim do jogo. Olha, Aranha, a torcida hoje está gritando seu nome. Ele disse, mas no jogo passado elas estavam querendo meter porrada em mim. E ele tem razão, né? A torcida vai muito pela emoção, vinha sendo criticado, depois de ontem foi idolatrado pela torcida, e ele foi muito sincero. Eu gostei da honestidade, da sinceridade do Aranha, e ele mostrou que ele é muito pé no chão mesmo, cabeça no lugar, que a Ponte ainda está numa situação difícil, zona de rebaixamento precisa melhorar. O Luca, inclusive, quase foi agredido, né? Num desembarque, algumas semanas atrás, desembarcaram no aeroporto, o Luca quase foi agredido também, tanto que ele fez o gol ali, não comemorou tanto. A torcida da Ponte é complicada, né? A torcida da Ponte é muito extremo, o amor e o ódio, né? É muito exigente também. São muito exigentes. E também, né, aquela coisa, né? O time tem mais de 100 anos, nunca ganhou o título, eles sempre estão ali, apoiando. Pois é. A galera costuma falar que torcedor da Ponte Preta vive de amor, né? Não vive de título. Mesmo o Guarani, que já jogou Série C, tem um campeonato brasileiro na sua história, né? E a Ponte Preta não tem esse título. Assim, no geral, o Corinthians jogou bem, o Aranha salvou a Ponte Preta. E detalhe, né, a questão do Corinthians, todo mundo perguntando por que o Corinthians está assim. Eu não vejo nenhuma coisa normal. O time do Corinthians não é um time excelente. Jogava bem, mas nunca foi o time de dar espetáculo. Para mim, o que aconteceu no primeiro turno foi sobrenatural. Acho que a palavra que melhor se encaixa é essa. Foi sobrenatural. Né? E o Corinthians agora está voltando a ser o time que é normal. Não tem um elenco muito grande, é um time limitado. E é isso que sobrou para o torcedor corintiano, torcer muito para que o Palmeiras não ganhe hoje. O nosso São Paulino ele já está avisando aqui de um jeito bem peculiar, que temos 1 minuto, então vamos aproveitar esse 1 minuto, Rafael, para destacar que o Palmeiras hoje, jogo muito importante, todo palmeirense, não só palmeirense, mas os rivais, os anticorintianos também, hoje estão bem ligados no jogo do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro tendo a possibilidade de diminuir a vantagem do Corinthians para 3 pontos, vantagem essa que já foi de 16 pontos, olha só. Corinthians reinava soberano na liderança e agora caiu de rendimento. Como eu disse, Carille sendo muito questionado. E o Palmeiras tem hoje a oportunidade de levar para a próxima partida, lá em Itaquera contra o Corinthians, a possibilidade de assumir, quem sabe, a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas pé no chão, foco no G4, que o Cruzeiro é o time campeão da Copa do Brasil. Jogo muito difícil, apesar de ser no Allianz Parque. Mas o Palmeiras tem aí essa missão. Você acha, Rafael, que o fato de o Palmeiras, os jogadores saberem dessa possibilidade é positiva, porque eles vão jogar mais, vão se dedicar mais, ou é negativa porque põe uma pressão no Palmeiras, de certa forma? Olha, eu acho que é positivo. O Valentim tem demonstrado muito pé no chão, né? Inclusive, ele andou falando, né, que não queria muito saber de resultado, a gente tem que fazer a nossa parte. É inevitável que o jogador já entra pensando nisso, sabendo que o Corinthians perdeu. Eu acho de uma forma positiva, motiva mais, né? Eu acho que motiva mais. E na situação que o Palmeiras está, diminuindo vantagem a cada rodada, eu acho que
tudo que vem agora é para elevar o moral do time, é para fazer os jogadores acreditarem que é possível. Acho que é muito positivo o isso. Palmeiras veio justamente desse passo a passo, justamente porque não tinha tanta pressão. E aí foi chegando, foi se aproveitando dos tropeços do Corinthians. Por isso que eu acho que uma pressão exagerada não é positiva para o Palmeiras. Mas, como você disse, o jogo é em casa, a casa do Palmeiras, com a torcida apoiando, já sabendo da possibilidade de diminuir para 3 pontos essa diferença. Então, eu acho que o torcedor palmeirense está confiante, o time tem que estar confiante e longe de qualquer pressão. Então, o jogo de hoje é muito importante. Eu digo, na minha opinião, essas 2 partidas, hoje e a próxima, que é justamente o derby, são as partidas cruciais. Eu acho que quem se der bem nessas 2 rodadas vai acabar sendo campeão, não tem jeito. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Rafa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Ju. Eu que agradeço. Muito feliz em poder participar mais uma vez. E vamos ficar de olho nesse jogo Palmeiras e Cruzeiro, importantíssimo, como eu já disse, hoje às 8 horas da noite, direto do Allianz Parque, e aguardando pelo derby do próximo domingo, que vai ser um jogaço, vai ser muito importante. A gente estava até brincando aqui. Triste para quem vai ter que fazer o Enem, né, Rafa? Não vai ser nada legal. O pessoal acha que vai fazer o Enem com pensamento lá no Itaquerão, né? Tem uma amiga que disse que vai fazer o Enem em meia hora, olha só. Palmeirense ela. Bom, vamos ver então o que acontece no jogo de hoje. O Dono da Bola que continua ligadinho na rodada. E na próxima segunda-feira estamos de volta para falar de mais Campeonato Brasileiro, mais Libertadores, enfim, tudo que de melhor acontece no nosso futebol. E um destaque especial, que eu não falei no programa, CR7, melhor do mundo, 5ª bola de ouro agora, igualou com o Messi. Parabéns, Cristiano Ronaldo, que eu sou fã, admiro demais, grande pessoa, grande jogador. É isso aí, vamos ficando por aqui, até segunda que vem.